Bom dia com muita alegria, turminha, porque hoje é sexta-feira e o final de semana já está quase chegando. Peguem o livro 2 de português e abram na página 48. Vamos começar? Interação. Na história que você leu, Dudu perseguia o sonho de voar. O que realmente aconteceu? É uma história real. Dudu cresceu e se tornou o grande aviador Santos Dumont. Ele era um engenheiro insistente e sempre conseguia criar alternativas para resolver seus problemas. E você? Já pensou em qual é o seu talento? Quais são as coisas que você tem facilidade para fazer? Os seus colegas já perceberam os seus talentos? Se você pudesse escolher um talento, qual seria? Vocês já descobriram o talento de vocês? Todo mundo tem as suas dificuldades e tem as suas facilidades. Vocês já descobriram o que vocês mais gostam de fazer? O que vocês têm mais facilidade? Tem gente que tem o talento de jogar futebol, tem gente que tem o talento de escrever, tem gente que tem o talento de ler, tem gente que tem o talento de cantar, de dançar, de fazer mágica, de fazer malabarismo e até de fazer experiências científicas. Às vezes, a gente demora um pouquinho para descobrir qual é o nosso talento. Por exemplo, vocês conhecem a história do patinho feio? Todos os patos achavam que o patinho feio era feio, mas depois de muito tempo, ele descobriu que ele era um lindo cisne. Então, o que eu quero que vocês saibam é que se vocês ainda não descobriram o que vocês mais gostam de fazer, com o tempo, vocês vão descobrir. Tudo bem? Pense em uma apresentação que você possa fazer em classe para a sua turma, como cantar, recitar, demonstrar uma experiência científica, entre outros. Combine uma data com o professor e com seus colegas e façam um show de talentos, garantindo que todos tenham a chance de participar. Quais foram as apresentações mais interessantes? Qual talento de seus colegas você não conhecia? Como você se sentiu ao participar do show de talentos? Bom, no momento nós não vamos conseguir fazer esse show de talentos. Mas assim que nós voltarmos para a escola, nós vamos combinar um dia para o show de talentos, para todos se apresentarem para a nossa turma. Combinado? Página 49. Família e escola. Atenção, família! Auxilie na descoberta dos talentos do aluno. Ninguém melhor do que quem mais convive com a criança
para ajudá-la a perceber sua facilidade para cantar, construir ou contar uma piada. O saber escolar não é o único a valorizar. Assim, despertar na criança a autoestima por algo que ela faz bem fora da escola é abrir mais uma porta de conhecimento. Invista em atividades diferenciadas que possam proporcionar prazer e realização a ela. Então, aqui está dizendo que é muito importante os estudos, valorizar os estudos. Mas é muito importante também as crianças terem a oportunidade de fazerem outras coisas, como, por exemplo, aprender a tocar um instrumento ou praticar um esporte. Quer saber mais? Então, aqui vai dica de livros. O primeiro livro se chama Alberto que era Santos Dumont. Foi escrita por Marina Franco. O livro conta toda a história de Dudu, mais conhecido como Santos Dumont, desde os primeiros sonhos da infância até se tornar o mundialmente conhecido inventor do avião 14 bis. Então, aí vai a dica de um livro sobre a história do Santos Dumont. O livro se chama Alberto que era Santos Dumont e foi escrito por Marina Franco. Coleção Crianças Famosas, da Calis Editora. A coleção traz um livro que conta como foi a infância do grande sonhador Santos Dumont. Então, nessa coleção de livros, Crianças Famosas, tem um livro que conta um pouquinho sobre a infância do Santos Dumont. Então, aí vai mais uma dica de livrinho. Assista no portal Edros ao episódio em que a turma do Quintal da Cultura brinca com a história e conta a vida de Santos Dumont. Então, no portal Edros tem um vídeo do Quintal da Cultura que conta a vida de Santos Dumont. Página 50, Construindo Conhecimentos. Exercício 1. Para começar, leia o poema a seguir. Então, acompanhem a leitura junto comigo. Voa ou não voa? Balão não tem asa e voa. Peru tem asa, mas não voa. Perua voa? Pipa não tem asa e voa. Ema tem asa, mas não voa. Seriema voa? Balão de gás voa. Fogão a gás não voa. Pato tem pena e voa. Marreco tem pena, mas não voa. Peteca voa? Anjo tem pena e voa. Índio tem pena, mas que pena, não voa. Gavião bate as asas e voa. Avião
não bate as asas e voa. Foguete tem rabo e voa. Cavalo tem rabo e voa? Menina de rabo de cavalo voa? Dragão tem rabo e voa. Baleia tem rabo, mas não voa. Sereia voa? Tapete voa, mas não voa. Vassoura não voa, mas voa. Príncipe tem capa, mas não voa. Guarda-chuva tem capa e voa. Príncipe de guarda-chuva voa? Caderno tem capa, mas não voa. Papel não tem capa, mas voa. Livro tem capa e voa? Fantasma não tem asa nem pena, nem gás, nem rabo, nem capa e voa. Fada e vampiro voam. E você, voa? Quem pode me contar? Será que ler é voar? Gostaram do poema? Eu achei muito fofo o poema. Espero que vocês tenham gostado também. Página 52, letra A. O poema lista coisas e seres que voam e não voam. Complete a tabela com 3 itens que, segundo a sua interpretação, voam ou não voam. Então, aí tem 2 tabelinhas. Na primeira tabelinha, vocês vão escrever 3 coisas que voam. E na segunda tabelinha, vocês vão escrever 3 coisas que não voam. Para isso, vocês têm que voltar lá no poema e procurar 3 coisas que voam e 3 coisas que não voam. Tudo bem? Fácil, né? Você sabia? O poema pergunta: sereia voa? Você sabia que, segundo algumas lendas gregas, as sereias voam? Isso porque elas tinham corpo de urubu e cabeça de mulher. Eram diferentes das sereias que conhecemos, que são metade humanas e metade peixes. Então, se você fosse grego, responderia à poetisa: sereia voa sim. Então, segundo as lendas gregas, as sereias voavam, porque elas tinham corpo de urubu e cabeça de mulher. Isso segundo as lendas gregas. Para nós, as sereias não voam, porque as sereias são metade humanas e metade peixes. Mas é muito interessante saber que para os gregos, as sereias voam. A tarefa de casa é estudar, ilustrar e colorir o mapa mental da unidade 7
descobridor dos 7 mares. Eu vou deixar a critério de vocês. Quem quiser imprimir o mapa mental, tudo bem, pode. Quem preferir copiar o mapa mental em uma folha sulfite, também pode. Façam da maneira que vocês acharem melhor, o que for melhor para vocês. Combinado? Então, nós aprendemos que singular é apenas um. Por exemplo, marinheiro. E que plural é mais de um, 2 ou mais. Por exemplo, marinheiros. Nós acrescentamos o S no final da palavra para a palavra ir para o plural. Então, aqui vocês podem desenhar um marinheiro e aqui vocês podem desenhar 2 ou mais marinheiros. Depois nós aprendemos que se nós colocarmos a sílaba in no começo das palavras, a palavra vai ficar com o sentido de negação. Ou seja, com o sentido contrário. Então, incomum é o contrário de comum. É raro. Infeliz é o contrário de feliz. É triste. Então, aqui vocês podem desenhar uma coisa rara, um objeto raro, difícil de se encontrar. Por exemplo, um diamante. E aqui vocês podem desenhar uma carinha triste ou uma pessoa triste. Depois, nós aprendemos que em algumas palavras, o E tem som de I. Se pronuncia, se fala como se a palavra terminasse com I, mas na hora de escrever, nós temos que escrever com E. Por exemplo, noite, peixe, ponte, febre e telefone. Elas terminam com E, mas tem som de I. Então, aqui vocês podem desenhar na noite uma lua com estrelas, um peixinho, uma ponte. Aqui na febre, vocês podem desenhar um termômetro de medir a temperatura, um telefone. E por último, nós aprendemos que em algumas palavras o O tem som de U. Quando nós falamos a palavra, parece que ela termina com U, mas na verdade ela termina com O. Por exemplo, furado, tudo, branco, franco, brinco.
Então, aqui no furado, vocês podem desenhar uma camiseta furada ou um short furado. Aqui no tudo, eu acho que não tem nada para desenhar, né? Se vocês pensarem em alguma coisa que dê para desenhar, podem desenhar. Aqui no branco, vocês podem desenhar uma folha sulfite branca. Aqui no franco, eu também acho que não tem muito o que desenhar. Mas se vocês pensarem em alguma coisa, podem desenhar. E por último, desenhar um par de brincos. Bom, a nossa aula de português termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender, que tenha sido uma aula positiva, uma aula proveitosa, uma aula legal. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Aproveitem com a família e descansem. Um beijo, um abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau!